Eu quero falar também que, durante uma sessão conjunta no Congresso, os parlamentares defendem que as emendas destinadas à saúde sejam encaminhadas para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Quem vai trazer essa história para a gente é o Bruno Pinheiro. Ô Bruno, mas de que maneira que essas emendas seriam usadas? Corre-se o risco disso cair, por exemplo, num uso eleitoral nesse ano, né, de pleito municipal? O que você conta, hein? Bem-vindo, meu amigo. Esse é o receio, viu, Evandro? Ótima tarde a você, é sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Havia esse receio, sim, de usar de forma eleitoreira, mas ainda assim foi aprovado numa sessão do Congresso Nacional, iniciada ontem, e teve essa reabertura no dia de hoje, nesta quarta-feira. Encerrou agora há pouco, inclusive aqui na Câmara dos Deputados. Um pouco mais de 2,8 bilhões de reais. Chegou a ser chamado de um rapa que foi feito nas últimas horas, já que essas emendas, esse orçamento, ele estava em várias comissões, como Educação, Comissão de Segurança, que inclusive atendia as Forças Armadas, Comissão de Esporte, Agricultura. E aí, de acordo com informações, os líderes fizeram uma solicitação para esse recurso, juntar totalmente esse valor e enviar para a saúde. Enviar para a saúde, para a Companhia de Abastecimento dos municípios com até 50 mil habitantes. E aí ficou esse entendimento de alguns nomes da oposição, do Novo. Inclusive, essas são imagens que eu fiz enquanto a sessão acontecia, os parlamentares se reuniam aqui na parte de fora, se reuniam lá durante também a sessão do Congresso Nacional, juntamente com Rodrigo Pacheco, para tentar fazer uma outra manobra. Que manobra é essa? Já que vai enviar para a saúde e para a Companhia de Abastecimento, falando sobre recursos hídricos, sobre água, enfim, então que enviasse para o Rio Grande do Sul, mas não teve jeito. Não aceitaram isso, entenderam que de fato é uma emergência para o Rio Grande do Sul, mas que era importante nesse momento enviar para o Ministério do Desenvolvimento Regional e para a Saúde, para atender esses municípios, um pouco mais de 2,8 bilhões de reais, esvaziando esses orçamentos dessas comissões importantes, inclusive na Comissão de Educação, que havia feito o compromisso de enviar uma parte do recurso para o Rio Grande do Sul e agora acabou sendo esvaziado. Então, essa discussão, cheguei a conversar com o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo. Ele disse que está tudo certo, que não tem nada em segredo, nada em off, que foi muito bem amarrado, que foi uma solicitação do Congresso. Acontece que ontem, quando chegou na hora de colocar em votação, que Rodrigo Pacheco fez um questionamento se havia um certo acordo, ninguém sabia do que era esse assunto. Era necessário colocar na Comissão de Orçamento. Isso foi feito numa extraordinária hoje, foi aprovado, o relatório chegou de última hora e, de repente, o resultado chegou ao fim. De fato, foi aprovado. Esse recurso será enviado para a área da saúde. E aí, o receio da oposição e de outros nomes do Centrão também é que esse recurso seja utilizado justamente no ano eleitoral como uma ação eleitoreira nos municípios. Evandro. Tem mais bastidor para hoje, Bruno? Se tiver, já manda. Evandro, só para finalizar, e aí esse dinheiro tinha uma parte do Exército, cerca de 5 bilhões, inclusive, que já estava empenhado para fortalecer a segurança nas fronteiras. Inclusive, chegou a ser uma sondagem para utilizar esse dinheiro, mas já estava empenhado. Quando essa sessão aconteceu, houve um entendimento que tem uma derrota para o governo, de fato, mas os aliados tentam justificar que eles já entendiam que o que iria acontecer e que saíram vitoriosos, mas na verdade houve a derrubada do veto sobre a saidinha. Inclusive Randolfo Rodrigues e outros nomes do governo já estão afirmando que Lula não vai judicializar este assunto sobre a saidinha, assim como fez com a desoneração. Alegam que lá foi um outro caso diferente, específico, e que a saidinha não será judicializada. E que a partir de agora, sempre na segunda-feira, haverá uma reunião por parte do governo com o seu núcleo, no núcleo duro do governo Lula, para tentar rever essas negociações e essas articulações aqui dentro do Congresso para tentar emplacar uma agenda vitoriosa nos próximos dias. Cheguei a fazer um questionamento, se não era hora de conversar com quem está fora do núcleo. E o que me disse é justamente isso, não, nós vamos continuar conversando
conversando porque é o governo que mais conversa e vai conversar com os líderes do Senado, na Câmara e com outros aliados. E aí replicar essa ideia para outros nomes que estão de fora desse núcleo duro para tentar converter o maior número de votos aqui dentro do Congresso Nacional. Agora, sobre enviar esse recurso para a saúde, eu ouvi que já era uma cobrança de parlamentares para o governo federal e o governo fez um certo acordo. Olha, eu vou atender, mas é necessário que envie esse recurso para a saúde. Estando na saúde, eu consigo atendê-los. Agora, acreditavam que também esse recurso de emenda ali que é feito para as comissões era um dinheiro que nunca chegaria. Então, antes enviasse para a saúde de fato, já que nas comissões esse orçamento nunca seria repassado. Agora, aguardar de que forma que na saúde esse dinheiro será aplicado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Se tiver mais bastidor, você sabe que pode chamar a gente aqui. Esse espaço está sempre aberto para você. Uma honra e uma satisfação recebê-lo. Bela gravata. Tirou o bigode, né? Tá com a cara ali bem limpinha. Tá melhor, viu, Bruno Pinheiro? Resgatei a dignidade. É isso, resgatou a sua dignidade aí. Valeu, Bruno! Fábio Piperno, como é que você vê então essa movimentação ou essa possibilidade de se remanejar emendas das comissões para a área da saúde com foco no Rio Grande do Sul? Nada mais justo, né? E nada mais urgente. Enfim, o Brasil assiste a uma catástrofe que aconteceu no sul do país. Infelizmente, há milhares, centenas de milhares de pessoas sofrendo muito e essa ajuda não pode esperar. Essa ajuda tem que ser para ontem. E você, Nelsinho, como avalia? Eu avalio como eles acharam o meio do caminho para evitar aquela pressão popular para o envio de emendas parlamentares, inclusive as individuais, para o Rio Grande do Sul. Lembrando que parlamentares, inclusive de outros estados, poderiam fazer a destinação de suas emendas para o estado do Rio Grande do Sul. Então eles acharam ali o meio do caminho. Tira aqui das emendas de comissão, manda para a saúde, a gente já dá uma resposta à sociedade que estamos preocupados com a reconstrução do estado gaúcho. Agora, Jackson, você vê alguma possibilidade ou risco de politização, de se usar isso de maneira eleitoreira? Vejo, claro que vejo, mas a sociedade vai cobrar caro se fizerem isso, porque está todo mundo vendo o sacrifício que está sendo lá no Sul. É uma medida inteligente. Eu defendo que o Estado brasileiro, o governo especialmente, façam disso uma rotina de atuação, porque nós não vamos ficar só no Rio Grande do Sul, a gente sabe disso, já tivemos casos pretéritos tão graves quanto, mas é preciso que a gente trace agora um roteiro para que toda vez que essas coisas acontecerem, o governo seja mais ágil, mais rápido e o Congresso Nacional. A medida do Congresso é excepcional. Tem que mandar dinheiro, sim, tem que resolver. O dinheiro é do contribuinte, não é do Congresso, não é das comissões. E nesse momento a sociedade brasileira está toda ela empenhada em recuperar a vida das pessoas no Rio Grande do Sul. Fala, Segré. Se uma pessoa que nos assiste não tivesse pelo menos um segundo de dúvidas se esse dinheiro vai ser utilizado politicamente, eu desconfiaria dessa afirmação da nossa audiência. E a nossa audiência é muito crítica nesse sentido. Eu não duvido que vai ter alguém, e tomara não consiga, mas que vai ter alguém que vai tentar aproveitar essa situação para levar água para seu moinho. Mas aí sempre a situação que a gente avalia é: será que aqueles 60 bilhões que foram tão divulgados por aquela coletiva de imprensa no Rio Grande do Sul, com partícipes do primeiro escalão do governo, o valor era 60 bilhões. Eu gostaria de saber quantos desses 60 bilhões já chegaram ao Rio Grande do Sul, quantos estão faltando e quando chegarão esses que estão faltando. Porque uma coisa é a discursiva, vamos soltar tanto dinheiro. Outra coisa é a realidade. E as pessoas estão precisando muito, e estão precisando agora. Eu lembro daquela fala da ministra Simone Tebet dizendo: os prefeitos não sabem o que pedir, por isso não estão pedindo nada. E agora sabem o que pedir. Estão pedindo um monte de coisas porque está faltando um monte de coisas. Tomara que esse dinheiro realmente saia e que mostremos pela primeira vez, talvez em muito tempo, que não tem um miopismo em termos eleitorais e que estamos todos empurrando para ajudar as pessoas que estão precisando.